pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro encontro do evento Nenhum Brasil Existe, a Sociedade Brasileira Contemporânea, um ciclo de palestras organizado pelo Ateliê de Humanidades. Esse evento vai contar com 2 ciclos, na verdade, totalizando 8 encontros com autores e autoras relevantes para o debate no Brasil a respeito das dimensões sociais, políticas e culturais na sociedade brasileira contemporânea. Para abrir esses 2 ciclos, para abrir esse grande evento, eu estou aqui hoje acompanhado do professor Gabriel Feltran. Olá, Gabriel. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Agradeço também ao Marcos pela possibilidade dessa conversa sobre o livro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho muito carinho pela Federal de Pelotas e por esse programa. Tenho amigos aí também. Obrigado, professor. E também pelo idealizador desse ciclo de eventos, Marcos Lacerda, também colaborador lá na Ateliê de Humanidades. Fala, Marcos. Bom dia, Lucas, Gabriel. É um prazer muito grande poder falar sobre esse livro. E vamos lá, vamos para a conversa. É um livro que eu gostei muito de ter lido, senti até uma afinidade, uma relação afetiva e existencial e também biográfica com algumas questões ligadas à periferia de São Paulo, né? Enfim. Mas será um prazer muito grande conversar sobre esse livro e espero que todos gostem. Então vamos lá. Para a gente começar, hoje, né, a gente convidou o professor Gabriel Feltran aqui para a gente conversar sobre o livro lançado por ele, Irmãos, uma História do PCC, lançado em 2018 pela editora Companhia das Letras. A gente vai conversar um pouco sobre esse livro e, enfim, estou ansioso para falar sobre esse livro como uma espécie de retrato da sociedade brasileira contemporânea, que eu acho que é um ângulo talvez não tão explorado para se falar sobre a história do crime organizado, mas eu acho que a gente vai ter aí muito pano para manga para conversar. E para a gente começar, eu vou passar a palavra para o Gabriel para ele apresentar esse livro, né, de maneira panorâmica, para introduzir a nossa conversa e para a gente começar a dialogar. Gabriel, é contigo. Obrigado, Lucas. Esse foi um livro que me foi encomendado por um editor da Companhia das Letras, que se tornou um amigo no processo, chamado Ricardo Tepperman. O Ricardo já há muito tempo queria que a história do PCC viesse a aparecer como um livro na Companhia das Letras, e queria que isso fosse feito com base, né, em pesquisas que haviam sido feitas sobre o PCC. O PCC é muito estudado, né? No começo não era, mas depois passou a ser muito estudado em várias disciplinas, especialmente nas ciências sociais e ainda mais especialmente na sociologia. O Ricardo viu uma apresentação que eu fiz uma vez no Sebrap e falou, olha, essa história não está contada dessa forma ainda para o grande público. A gente tem uma narrativa sobre o PCC que é, em geral, vinda de 2 lugares, da imprensa e das polícias, e muitas vezes essas 2 narrativas se confundem, porque os jornalistas perguntam para os policiais o que é o PCC, quem foi preso, o líder do PCC, como funciona o PCC. Normalmente os policiais são a fonte, né? E essa história do PCC policial jornalística, ela é muito diferente da história do PCC que se conta na universidade, e especialmente muito diferente da história do PCC que eu tinha a contar, né, depois de 20 anos fazendo pesquisa de campo nas periferias de São Paulo. Começando a minha pesquisa em 97, quando o PCC ainda não estava muito presente nos bairros, embora a gente ouvisse falar do PCC na cadeia. E seguindo com essa pesquisa durante os anos 2000, quando o PCC começa a ser presença marcante, né, uma instância de poder muito importante nas favelas e nos bairros de periferia. Então, essa perspectiva não estava contada, né, no mundo ainda literário no debate público brasileiro, né? E o Ricardo, acho que foi muito feliz nessa percepção, e eu tive o privilégio, então, de poder contar essa história. Hoje há outras tantas, né, narrativas também acadêmicas sobre o PCC,
e a minha é muito específica, né? Eu tenho o livro, ele tem uma perspectiva muito clara. Olha, é uma história do PCC que se conta por uma pessoa que durante 20 anos fez pesquisa nas periferias de São Paulo, que viram, né, que testemunharam o crescimento do PCC e uma série de fenômenos ligados a esse crescimento. Então, em primeiro lugar, a redução de homicídios, em segundo lugar, o fortalecimento do universo criminal como uma instância de poder, a instalação de uma espécie de sistema de justiça informal nos bairros. Quando uma pessoa tem um problema, ela chama o irmão e acontecem as ideias, né? Vamos para o debate. As transformações nos mercados ilegais, que passaram, né, nos últimos 30 anos por muitas mudanças nas periferias, a própria desigualdade inscrita nesses mercados, as consequências do encarceramento e da polícia ostensiva, né, como política de segurança, as alternativas de mobilidade social, de melhoria de vida que se dão por meio dos mercados ilegais e pelo crime, as esperanças que as pessoas têm, né, de que haja proteção vindo desse universo, o conflito com as polícias. Quer dizer, esse foi o lugar de onde o livro parte, de onde parte o olhar para o PCC. E esse é um olhar que é muito diferente, né, do que se fala do PCC a partir de outros pontos de vista, sobretudo o dominante, que é o policial e jornalístico, né? Então, a narrativa policial jornalística, ela começa em 1993, no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, quando o PCC é criado. E aí ela tem eventos marcantes em 2001, em 2006, depois em 2012, depois vai internacionalização, etc. A nossa perspectiva, ela não vê o PCC como um conjunto, né, fechado, como uma morfologia, como um grupo, mas vê o PCC como um conjunto de forças sociais que estão se atravessando e portanto, a nossa narrativa começa muito antes, começa no final começa com a grande urbanização, com a chegada massiva de imigrantes, né, nas décadas de 50 até 80, que vão fundar as periferias de São Paulo, que vão colonizar as periferias de São Paulo, que vão enfrentar esses migrantes, né, vão enfrentar um monte de desafios muito importantes para tentar melhorar de vida, até que nos anos 90, na virada para os anos 90, eclode uma guerra nas periferias. Essa guerra tem a ver com a chegada do mercado de cocaína, que é talvez a primeira oportunidade, né, para grupos muito pauperizados e muito privados de direitos nas periferias ganharem muito dinheiro a partir de mercados que não são legais, são ilegais. E essa guerra, né, pelos mercados ilegais, ela primeiro pacifica os presídios, quando decide-se, né, fazer uma paz entre os ladrões para fazer guerra ao sistema. Isso vira o PCC, e depois que os presídios estão pacificados já há quase 10 anos, em 2001, eclode a primeira grande aparição pública do PCC, e o PCC começa a aparecer nas quebradas, né, de São Paulo a partir dos anos 2000. Então, o PCC aparece para nós como um pacificador, não como uma organização criminal, como aquele que faz justiça, né, ainda que com as próprias mãos, e não como aquele que produz violência, aquele que reduz violência. Então, a nossa perspectiva é muito diferente. Aí, em 2006, quando tem o grande salve geral, os crimes de maio, né, o que foi chamado de ataques do PCC, muitas mortes de policiais seguidas de uma vingança muito sangrenta da polícia, isso fica muito evidente, né? Eu estou em campo em Sapopemba e está todo mundo com medo da polícia, não do PCC, dentro da favela, né? E aí eu saio de lá e vou para o SEBRAP, centro de pesquisa do qual eu fiz parte, e está todo mundo morrendo de medo do PCC e fechando o SEBRAP, mas ninguém com medo da polícia. Então, a gente começa a ver, né, esse conflito de diferentes posições da cidade, e isso monta, né, o meu olhar sobre o PCC. O livro tem uma grande tese,
né, sobre a própria estrutura do PCC. Essa é uma tese original, nova, que eu demorei muito tempo para chegar nela. Eu comecei a estudar o PCC propriamente em 2005, e esse livro é de 2018, foi quando eu consegui formular essa tese, trabalhar essa tese, de que o PCC não é uma empresa, de que o PCC não é um comando militar, né, de que o PCC não é uma organização criminal como as outras que a gente conhece no Brasil e na América Latina, e mesmo internacionalmente. O PCC funciona como uma sociedade secreta, como uma maçonaria, né, do crime, em que há muita autonomia de ponta do ponto de vista econômico, cada empreendedor faz o seu negócio, né, cada um no seu corre, e, ao mesmo tempo, uma ajuda mútua muito estruturada, né, por sintonias temáticas, nas quais o poder da organização se estabelece, e esse poder não é personalizado, né, como em outras organizações criminais. Então, é muito diferente do Comando Vermelho, que faz controle territorial, e outras organizações que a gente conhece, que acoplam o poder econômico ao poder político. No PCC, não, né? Funciona, de fato, como uma sociedade secreta, uma rede, né, de apoio mútuo entre ladrões, né, como eles chamam, irmãos. Então, essa tese me parece bastante comprovada, inclusive depois do lançamento do livro, em diversos debates que a gente teve, na minha pesquisa que continuou, acompanhando o PCC internacionalmente, eu continuo sustentando essa tese, ou seja, eu acho que tem aí, de fato, um ponto para a gente compreender a organização, né, e infelizmente segue o debate público dominante sendo feito, né, pelos jornalistas e pelos policiais que, em geral, não acreditam nessa tese ou combatem ativamente essa tese e as suas consequências, né? Não em todos os casos, eu acho que a gente vai conquistando, né, bastante reconhecimento, né, durante a carreira, assim, e esse trabalho ele se torna um trabalho de referência na minha carreira, porque, inclusive, depois tem uma série, né, da HBO que a gente faz a partir do livro, que continua a pesquisa do livro. Então, eu não estou dizendo que a tese não é bem sucedida no debate público, acho que ela cria um espaço no debate público, mas ainda assim a gente sabe que o jeito policial de pensar o PCC que é o que vai, né, para a imprensa e é o que predomina no debate ainda hoje. Mas é isso, um prazer de conversar sobre esse livro e sobre essas ideias, né, que estão ali no papel e que, claro, precisam de desenvolvimento e que a gente segue tentando desenvolver. Bom, como eu disse já para o Gabriel em conversa pessoal, gostei muito do livro, acho que é um livro que tem um rigor etnográfico muito claro, uma sensibilidade literária, portanto a narrativa é muito boa de se ler, com aquele quadro referencial ligado à canção popular, que a gente vai conversar aqui num determinado momento, atravessando o livro todo, né, de ponta a ponta, e a qualidade da análise sociológica, né, algumas dessas teses fortes. Para quem não conhece muito o debate, algumas teses são bastante surpreendentes, né. E o que eu fiz, sabe, Gabriel e Lucas, foi uma espécie eu separei 5 ou 6 questões, assim, gerais, que eu vou pedir para você para você comentar em torno do livro, e que você já tratou em alguma medida, mas eu vou, vamos dizer assim, concentrar um pouco nelas, né. A primeira, eu acho que é o seguinte: a gente tende a ver, como você mostra isso bem no livro, que há um grupo como o PCC, outros grupos do crime organizado, mas o PCC em especial teria, vamos dizer assim, duas principais características, né? A primeira seria a racionalização, mas no sentido de uma racionalização empresarial e econômica da atividade criminosa. É a face, que você chama ali, a face empresarial. Essa é muito enfatizada, né? Essa face empresarial teria, inclusive, contribuído para um aumento de produtividade da prática criminosa, portanto, uma racionalização.
Uma outra dimensão seria, também muito enfatizada na imprensa, a militarização, né? A organização armada do grupo, portanto, a face guerreira, como você diz, a estruturação militar, né? Essas duas dimensões são enfatizadas no debate público. A racionalização econômica, de um lado, e do outro lado, essa militarização, no sentido da organização armada do grupo. No entanto, existe uma terceira dimensão, e essa terceira dimensão é central para a sua tese, né? Que é a questão da moralização, né? No sentido de que o grupo teria criado uma espécie de regulação moral da conduta entre os criminosos. Portanto, existe também uma face moral, né? Além da face econômica e da face militar, da face guerreira, existe a face moral. E mais, a face moral que insubordina as outras faces. Isso é muito enfatizado em vários momentos do texto. É a face moral que subordina a dimensão econômica, empresarial, e a dimensão militar, territorial, né? Nesse sentido, o PCC deveria ser pensado menos como uma empresa ou como um comando militar, e mais como uma comunidade moral. Comunidade moral de base estamental e com características de sociedade secreta, como você usa a metáfora da maçonaria, né? Então, essa me parece a tese, assim, das mais interessantes sobre o estudo a respeito de grupos de crime organizado, em especial esse grupo, né? E a que sobressai, vamos dizer assim, no livro em todas as dimensões. O PCC seria, nesse sentido, uma comunidade moral, não uma empresa e nem um comando militar. E a base fundamental da hegemonia do grupo está associada a um processo de regulação moral da conduta entre os criminosos. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, Marcos, eu estou 100% de acordo com o seu resumo. Foi isso que eu tentei mesmo, e acho que do jeito que você fala fica ainda mais claro do que do jeito que eu falo. O PCC na imprensa parece normalmente como um grupo violento, ponto, né? Um grupo que comete atrocidades e é violento e é extremamente armado e produz atentados e produz mortes e produz massacres e produz guerras. Em nenhum momento a gente diz que isso não está sendo produzido, mas a gente tenta entender bem se é a organização que está fazendo isso, se é um grupo específico da organização que está fazendo isso, qualificar essa informação, né? E a outra face que aparece é o PCC movimenta tantos milhões, o caixa do PCC é tanto, agora a gente sabe que custa tanto a caixinha, agora não tem mais caixinha, agora tem Sintonia do Progresso, a cocaína que está sendo exportada, tantas toneladas foram encontradas, não sei o que, apreendido, né? O PCC é uma grande empresa, eles são muito especializados, eles têm contadores, eles têm... E nunca tem uma síntese entre essas duas coisas que aparecem na imprensa. Não parece nem a mesma organização, porque de um lado são selvagens, matadores, e de outro lado são ultra especializados e gente muito sofisticada economicamente. E aí a gente fica pensando, e todo dia tem um líder do PCC que é preso, né? Ou que foi morto, ou que aparece, sempre líderes. Chegou a ter matéria, não estou brincando, chegou a ter a matéria, falava que 200 líderes do PCC foram transferidos de cadeia. Não sei como uma organização pode ter 200 líderes. Né? Então, tem uma... Daí o PCC aparece na imprensa quando... no mesmo veículo, hein? Vamos supor, estou chutando o UOL, o Estadão, Folha. Num dia, o PCC aparece funciona como um síndico. No outro dia, funciona como um sindicato. No outro dia, é uma empresa. No outro dia, o PCC é uma organização que faz treinamento de guerrilha. No outro dia, o PCC é terrorista. Quer dizer, não tem uma síntese que é feita, né, nos órgãos da imprensa, mesmo o mesmo órgão, e muitas vezes o mesmo jornalista, ele trabalha com metáforas muito diferentes para pensar o que é a organização, né? É uma pena, porque o debate público perde muito com isso, né? E mesmo que a gente fale com esse mesmo jornalista, ele vai ouvir uma coisa aqui, uma ali, e ele vai falar o que está naquele momento ali, mas não tem uma síntese, né, de compreensão do problema. E essa dimensão da moralização, das práticas, né, cotidianas, essa moralização cotidiana, né, a implantação de um ethos, de uma lógica de justiça, né, ela nunca aparece.
ela, quando aparece, ela é pensada de um jeito super instrumental. É assim, entre eles, faça de conta que há uma moral para poder ganhar mais dinheiro. Né? Estão fazendo de conta que querem controlar a violência para um fim monetário, porque funciona melhor o mercado quando esse mercado é pacificado. E nas ciências sociais, a gente parte do pressuposto ao contrário, né? Tem que levar a sério o que os interlocutores estão dizendo, né? Então, eu tive milhares de situações em que ficou muito evidente em campo que essa dimensão moral era, sim, superior às outras e que era ela que fazia essa coesão entre os irmãos. Outra coisa muito importante, para a imprensa, para a polícia, sempre tem mando, sempre tem um líder mandando nos outros, né? E em campo é sempre o oposto, nunca tem mando. Nunca tem um cara que manda nos outros. Tem os caras que descobrem o que é certo, falam o que é certo, verbalizam isso, convencem ao outro que aquilo é certo, por uma série de fatores, inclusive pelo fato deles terem muitas armas, evidente, mas há um convencimento e esse convencimento é posto em operação. Então tem sempre essa discussão sobre o que é certo, sobre o que é moral, sobre o que é justo, sobre o que é correto, né? Como eles dizem, é certo, justo e correto, né? Então essa dimensão moral que de fato cimenta, né, as diferentes faces do PCC, ela é muito pouco enfatizada quando a gente está falando da narrativa oficial, e ela é extremamente enfatizada quando a gente está em campo, a ponto de alguns trabalhos acadêmicos só falarem dela, como se o PCC também só fosse esse ser moral. Eu até brinco, assim, tem alguns trabalhos que a gente lê, parece que é um monte de padre, né? Parece que não está ganhando dinheiro, parece que não tem arma, parece que não tem compromisso com o crime, né? Aí cai do outro lado, né? Então, o que a gente estava tentando é justamente equilibrar, né, a compreensão de campo com todas as faces do PCC que a gente consegue ver e produzir uma metáfora que fosse sintética, né, que permitisse que a gente entendesse o conjunto das coisas. Então, bom, é uma maçonaria do crime, ou seja, é uma sociedade secreta com as suas diferentes atividades, as suas diferentes faces. Há inúmeros empreendedores econômicos de diversos mercados ilegais. Então, tem o cara que é traficante de cocaína, tem o cara que é traficante de maconha, tem o cara que é traficante de crack, tem o cara que só faz logística para mercado ilegal, tem o cara que é ladrão de carro, tem o cara que é desmancheiro de carro, tem o cara que prepara o carro para ser revendido quando o carro é roubado, tem o cara que trabalha atravessando mercadoria na fronteira, tem os caras que são especializados em tráfico de droga dentro da cadeia, tem os caras que fazem golpe, tem os caras que fazem corrupção, tem o cara que trabalha no porto, tem o cara que ajuda, né, favorece, trafica arma, favorece que os outros grupos se armem. Bom, todos esses empreendimentos econômicos, eles estão no PCC e eles são como se fossem empresas autônomas. Ao mesmo tempo, existem outras sintonias preocupadas com o cadastro, uma sintonia preocupada com os veículos, uma sintonia preocupada com as armas, uma sintonia preocupada com o progresso, né, com o tráfico, com a atividade econômica, uma sintonia que está pensando os atentados, né, a ação militar, a ação violenta, que é a sintonia restrita. Eles querem matar um agente penitenciário, é a sintonia restrita que vai agir. Existe uma sintonia específica para os advogados, existe uma sintonia, né, que vai pensar e essas diferentes faces do PCC, elas estão ali, mas elas não são o PCC, né? O PCC, ela é o conjunto dessas diferentes atividades, né? Então, talvez a sintonia do progresso não apareça muito para quem está fazendo pesquisa na favela, como não apareceu tanto para mim, ou a sintonia dos gravatas, sei lá, que cuida dos advogados. Mas para quem está fazendo entrevista na cadeia, vai aparecer muito, né? E assim por diante. Então, a gente tem diferentes faces que o conjunto dos trabalhos depois vão ajudando a gente a compor, né? Por comparação, por debates e tudo. E, bom, e por isso formula-se, né, essa lógica de pensar o PCC dessa forma, que depois a gente vai confirmando nas entrevistas, né? Depois vou fazendo mais uma série de entrevistas dizendo, bom, se é dessa forma, então é assim que funciona, blá, blá, blá. É isso, né? Porque ninguém chegou para mim e falou, olha, o PCC funciona assim, é uma maçonaria do crime.
E isso é onde a gente chega sociologicamente. O que as pessoas falam é, não funciona desse jeito, funciona assim, assado. Ó, eu roubo o carro aqui, mas eu não conheço o cara que é disciplina aqui na minha quebrada. Mas eu sei que se eu... Daí eu falo, mas você sabe que se você vacilar, trouxer a polícia para dentro, disciplina vai aparecer. Com certeza. Você sabe que você não pode matar ninguém aqui sem pedir aval. Com certeza. Quer dizer, o cara não chega para mim e fala, é assim que funciona, até porque ninguém é sociólogo, né? As pessoas estão vivendo a partir de um outro ponto de vista também, a organização criminal, né? E a gente vai formulando, né, sociologicamente esses temas. Gosto muito também quando o Marcos fala da hegemonia, né? É esse o termo que eu uso também para pensar como o PCC vai alcançando a sua ascendência, a sua legitimidade, a sua autoridade nas quebradas, nas cadeias e depois nos mercados, porque se trata de um termo que vem da teoria política e que justamente faz, né, um termo gramsciano por excelência, que vai pensar, né, como o consentimento ativo de populações legitima um projeto político, né, um projeto político, ou seja, um projeto de poder, um projeto de ascensão de uma coletividade sobre outra, que, no entanto, não prescinde do uso de armas, né? Não prescinde da coerção. Então, para o Gramsci, hegemonia é consenso e coerção. Quanto mais consenso, menos necessidade de coerção. Quanto menos consenso, mais necessidade de coerção, né? Então, por exemplo, em São Paulo, PCC extremamente hegemônico, as taxas de homicídio vão lá para baixo, são as menores do Brasil há 15 anos, né? Já em outros estados em que o PCC chega, é preciso ter muita luta armada, né? Como houve, né, na implantação do PCC nos anos 90. Então, essas metáforas mais políticas me ajudam, né, a compreender a dinâmica, né, de expansão da facção. Muita gente não entende que estudar o PCC não significa gostar, admirar, aprovar o PCC, né? Normalmente a gente ouve muito isso, né? Mas então você está defendendo, né? Porque eu acho que no Brasil a gente não tem ainda o lugar, né, da análise do sociólogo, a análise do pesquisador, esse lugar garantido no espaço público, né? Parece que o espaço público é de pró e contra, né? Você não pode falar uma coisa que seja, estou pensando o assunto, né? E felizmente, assim, acho que hoje também é um pouco mais compreendido, né? Que a gente, quando analisa uma guerra, você não precisa tomar partido, né? Você tem como intenção compreender aquela guerra, né? Então, isso desde o começo foi para mim isso, né? Foi compreender o que estava acontecendo, mas ainda hoje, às vezes, gera uma confusão na cabeça das pessoas. Então você está falando que é bom o PCC. Eu estou falando, não estou falando nem que é bom, nem que é ruim, estou falando que é assim, né? Estou falando que é assim que ele funciona. A gente gostando, não gostando, é assim que está funcionando a coisa, é isso que a gente tem que dizer como sociólogo, né? Um breve comentário que essa colocação, né, que você fez, Marcos, e que o Gabriel deu desdobrou sobre a prioridade da ordem moral, é quase como se criasse uma imagem, um microcosmo do que seria uma teoria dos sistemas sociais, né? Porque essa é a teoria dos sistemas sociais, né? Interesse e coerção sozinhos não sustentam nenhum tipo de ordem, né? E o curioso é que nós, né, digamos assim, a outorgação diferencial desse pressuposto, né? Assume-se que as pessoas que estão envolvidas ali no PCC e dentro desse mundo não se preocupariam com algo como uma ordem moral. Por quê? Porque eles são sujeitos de uma qualidade diferente, né? Me parece que isso está no fundo dessa incapacidade da gente coadunar as duas imagens, né, desse fenômeno, porque eles ou no limite não são pessoas, ou são pessoas de um tipo tão diferente que eles não são orientados, por isso que todos nós somos orientados, né? Isso aí também é um clássico dilema sociológico, da gente outorgar aos outros atores capacidades menores ou reduzidas daqueles que a gente assume para nós mesmos, né?
nós somos reflexivos e moralmente orientados e tudo mais, mas as outras pessoas elas são interesseiras ou elas estão sendo dominadas, né? E essa imagem, né, que o Gabriel propõe, né, do PCC, é quase uma imagem, enfim, é uma teoria sociológica em reduto, né, do que é o PCC. É uma ordem moral que tem interesses e tem um braço de dominação e tem coerção, mas não consegue se sustentar quase sem um mundo da vida, do crime, né? Uma série de concepções de pano de fundo que, mesmo que sejam difusas, são absolutamente vinculantes e têm a sua potência, né? Isso é muito curioso. E eu digo vinculantes, né, também, como você bem colocou, né, não quer dizer que todos eles estejam totalmente engajados em trabalhar esses princípios de maneira sistemática, né? Muitas pessoas só têm uma noção mais ou menos vaga, né, do que pode-se ou não pode fazer, o que é verdade para todos nós, né? E isso eu acho que é um exercício de simetria, né, de simetria metodológica muito bem sucedido nesse ponto de vista. Não, perfeito, cara. Assim, as pessoas me perguntam muito, então isso aí começou quando juntou os intelectuais do preso político com os presos comuns, né? Porque tem que ter uma cabeça, já que eles são só corpo e não reflexivos, né? E não tem orientação moral, precisava ter uns intelectuais lá para orientá-los, né? Por isso que virou bem-sucedido, já o Comando Vermelho e tal. E depois tem uma outra narrativa sempre muito comum, que é assim, essa, né? Primeiro tem que ter sempre uma cabeça, e a segunda coisa é essa, que eles são só instrumentais, né? Então é assim, não, é por conta do dinheiro, tudo é por conta do dinheiro, né? Tudo é porque pacifica, não é porque você está vendo a mãe do seu amigo chorando, é porque você quer ganhar mais dinheiro, né? Então não tem nenhum outro meio termo. E por último, só comentar que isso aí que o Lucas falou é muito central para mim. Eu mesmo, o trabalho etnográfico ele é muito reflexivo, então eu mesmo, quando eu comecei a estudar o crime, isso está nos meus diários de campo, eu achava que o cara que é criminoso, ele é só criminoso, que aquilo é uma essência que ele tem com ele, entendeu? Então, quando eu comecei a conviver com os caras, com as famílias, comecei a ver que eles tinham família, que eles tinham outros valores, além da vontade de ganhar dinheiro pelo crime. Comecei a ver que o cara ia no supermercado e pagava a conta dele. Eu comecei a dar um clique na minha cabeça de que, assim, não é que ele é ladrão, então tudo que ele faz é roubar, né? Então ele vai no supermercado e rouba. Aí quando eu comecei a entender que não, que ele tinha uma vida, que ele queria, inclusive, ter dinheiro lícito, que ele queria poder comprar as coisas que viessem de dinheiro, aquilo foi me desessencializando esses caras, porque as pessoas realmente pensam que o cara que é do crime, ele não faz outra coisa. Então eu comecei a conviver com um monte de menino que, assim, trabalhava na obra do metrô durante a semana, aí na sexta-feira trabalhava na biqueira, aí uma vez a cada 2 meses era chamado para fazer um assalto e integrava um grupo ali que ia fazer um assalto e na segunda-feira ia trabalhar na obra do metrô de novo, né? E isso é uma realidade que as pessoas simplesmente, né, nas representações de longe, não existe, né? Nós somos reflexivos e morais, eles são imorais e malvados. A gente vai essencializando coisas que não funcionam assim na prática, né? Então é super importante isso que o Lucas falou, né? A partir de referências sociológicas com as quais eu não estou tão familiarizado, mas a gente chega exatamente nos mesmos pontos. Assim, muito obrigado por formular desse jeito. Bom, eu vou falar sobre 2 questões e novamente fazer a mesma coisa, pedir para você fazer alguns comentários, sabe, Gabriel? É porque, bom, vamos ver se a minha leitura está adequada. É que esse processo de construção do PCC, como essa comunidade moral, está relacionado a uma revolução interna no próprio grupo. Daí a importância, por exemplo, que aparece no livro, com ênfase da figura do Marcola, né? O Marcola teria sido responsável por uma espécie de, vamos dizer assim, uma reestruturação lógica na relação entre os integrantes e a construção de uma descentralização do poder, né? Essa descentralização do poder geraria uma lógica de igualitária entre os integrantes, claro. E, inclusive, uma expressão que aparece com ênfase no teu texto, 2, né? Uma espécie de chefia sem mando, de um lado, e, de outro lado, a construção de posições de poder que são
curiosamente, despersonalizadas. Outro ponto, além dessa revolução interna no grupo, vamos dizer assim, a partir dessa revolução interna começam a aparecer algumas ações que vão ser ações fundamentais nesse processo da constituição dessa comunidade moral. Por exemplo, algumas você mencionou, a mediação do conflito, né? A mediação do conflito que teria gerado quase como uma espécie de justiça popular com uma certa eficácia. A eficácia dessa justiça popular através da mediação de conflito, inclusive, teria sido fundamental para criar uma legitimidade do grupo nos bairros populares, né? Outro ponto, além dessa mediação, é o tabelamento de preços nos mercados ilegais, né? O tabelamento de preços inibiria a concorrência e também inibiria o conflito armado entre os grupos. E, por fim, uma terceira ação seria a restrição do uso de armas pesadas nos bairros populares, que é uma característica da periferia de São Paulo. Eu morei no Rio há muito tempo, é radicalmente distinto do que acontece no Rio. Mas esse processo todo teria como base uma revolução interna no grupo. Revolução interna cuja liderança, nesse caso faz sentido o termo, seria a do Marcolli. Ela aparece com ênfase, eu acho que no segundo capítulo do livro. Por fim, uma segunda questão novamente em torno desse PCC como comunidade moral, tem relação com um processo histórico, vamos dizer assim, que tem uma certa gradação. Começa essa hegemonia nos presídios, na década de 90, depois, a partir dos anos 2000, passa para as ruas, nesse sentido, as ruas, no sentido da periferia do estado de São Paulo. E essa gradação do presídio para as ruas tem relação também com uma mudança na política pública de Estado de São Paulo. E essa mudança tem dois eixos centrais. Primeiro, o encarceramento em massa, que acaba contribuindo com a construção dessa hegemonia moral do grupo interno aos presídios, né? E o segundo, uma mudança na gestão dos próprios presídios após o impacto do massacre do Carandiru de 92. Então, são duas questões, né? Comunidade moral se forma a partir de uma revolução interna no grupo, tem na figura do Marcolli um papel central, e nessa perspectiva da chefia sem mando e do igualitarismo entre os integrantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a gradação de hegemonização do grupo, em São Paulo, pelo menos, começando pelos presídios, na década de 90, e passando para as ruas, portanto, para a periferia da cidade e do estado de São Paulo, a partir do ano 2000. Eu queria que você fizesse alguns comentários em torno disso. Novamente, Marcos, acho que você coloca de uma forma que facilita muito, né, a compreensão dos principais pontos que eu estou argumentando no livro. Então, no começo do meu trabalho, como eu passei muitos anos sem ouvir falar do Marcolli na periferia, eu chegava a afirmar assim, não, é irrelevante do ponto de vista dos efeitos que produz na periferia, não existe, ninguém está falando, estou fazendo isso porque o Marcolli falou que é para fazer, as pessoas estão falando disso, eu estou fazendo isso porque é o certo, e a gente está aqui debatendo, vendo o que é certo, e a gente aqui chega na conclusão do que é certo com base, né, nos princípios, inclusive do Estatuto, que é mencionado algumas vezes, mas não se falava de Marcolli. Em estudos mais aprofundados, né, sobre essa figura e sobre o que ela representou, é sempre a noção de igualdade que aparece. O trabalho da Carina Biondi, acho que é o primeiro que traz isso de um jeito muito claro, né? E depois uma série de outros trabalhos, outras evidências que a gente vai coletando ao longo da pesquisa, vão mostrando, né, a centralidade dessa figura para descentralizar o modo de operação do PCC, o que é, de fato, revolucionário internamente, com todas as características, né, de uma revolução interna. Muito uso de força, muito uso de violência, e, em seguida, conquistada a hegemonia, uma pacificação, né, sobe a bandeira branca, não pode nem conflito físico de nenhum tipo durante um dia de visita na cadeia, por exemplo, ou mesmo sem visita na cadeia, né? Você passa por um processo de construção dessa hegemonia sem violência de um jeito muito forte, depois de usar muita violência no processo de revolução interna, né? Então, sim.
E depois, esses 4 elementos que o Marcos coloca, né? A mediação de conflitos, né? A construção de um sistema de justiça interno, muito eficaz no cotidiano, o tabelamento de preços, ou seja, regulação econômica, o controle das armas, ou seja, reivindicação do monopólio legítimo, a instrumentalização das políticas públicas para fazer o crescimento da facção, né? Então, quanto mais o governo bota a molecada dentro dos presídios, mais a facção se beneficia e pode trabalhar com essa lógica, né? Então, é exatamente isso. Esses são os mecanismos, né, que me parecem produzir essa ideia de chefia sem mando. Então, estão produzindo essa chefia sem mando, que é um conceito que eu demorei muito para entender também, porque as pessoas me falavam disso, né, que a pessoa tinha muita autoridade, mas ela não tinha a capacidade de produzir a ação do outro, e eu tinha muita dificuldade de entender isso, né? Entender mesmo na minha cabeça, né, como pode alguém ter a autoridade de dizer algo que vai acontecer, mas isso não ser mando, né? Como alguém pode se tornar um líder sem ter a capacidade de mandar no outro, né? Porque para nós essas ideias estão muito associadas. E foi na leitura do Clastres, do antropólogo, né, francês, o Pierre Clastres, que isso ficou muito claro, né? Como no mundo indígena brasileiro a lógica de chefia não é a lógica de mando, né? O chefe, ele tem uma responsabilidade com aquela coletividade, ele é posto ali para representar externamente, inclusive, para falar em nome da comunidade, mas ele não tem ascendência de mando sobre ninguém, né? E depois, com o tempo, eu fui vendo, né, como essa lógica da irmandade, da fraternidade, seja uma fraternidade étnica, seja uma fraternidade criminal, fui vendo que existem outras fraternidades criminais no mundo, né? A própria maçonaria, ou outros grupos fraternais, né, tipo Rotary, Lions, essas coisas, como essas coisas são poderosas, né? Como são formas tradicionais de organizar o poder, nas quais não existe, né, o mando entre pares, né? Claro que existe mando para quem não é par, e existe desumanização dos que são inimigos, mas entre nós que somos dessa comunidade moral, né, não existe mando, não pode haver mando, né, entre nós. Isso aparece muito em campo nesse período, é isso que o Marcola implementa, basicamente, né, adiciona-se igualdade no lema do PCC, e isso permite, né, que se despersonalize o poder. Isso permite que o cara que é o sintonia da ZL para a disciplina, ZL é Zona Leste, né, de São Paulo, ou seja, uma posição muito alta em determinado momento, ele possa simplesmente, ao ser isolado em algum tipo de cadeia que não permita por algum tempo que ele use celular, só faça com que ele seja mais considerado, porque é alguém que está no sofrimento, e outra pessoa vai ocupar o lugar dele e a organização segue tocando, né? Então, o poder não é que ele é o sintonia, ele manda ali, saiu ele, o poder saiu dali. Ao contrário, né? O poder é da posição. Então, ele sai da posição, o poder permanece na posição, ele leva a consideração, por isso é uma coisa de honra estamental, né? Ele leva a consideração dele, mas ele não leva o poder da sintonia que ele ocupava. O poder da sintonia é ocupado por outra pessoa. Depois, fazendo entrevistas com muitos policiais que fizeram investigação contra o PCC, etc., isso fica super evidente, né? E aí a gente consegue ir comprovando essa metáfora, é assim mesmo que funciona. Então, no momento posterior, essa forma de organização vai permitir que o PCC passe a ocupar posições em muitos outros lugares de modo muito rápido. Porque, diferente de uma organização que faz controle territorial, que para crescer tem que ganhar militarmente de outra, o PCC não precisa disso, né? Eu posso fazer alianças e botar um jeito de funcionar na fronteira que é bom para todo mundo, que não gera conflito, que favorece todo mundo, que amplia a escala, que amplia o ganho de todo mundo, que profissionaliza, etc. Então, isso explica também porque o PCC cresce tão rápido, né? Não apenas de dentro das cadeias para as favelas, para as periferias, mas depois para os outros estados, para os pontos de fronteira, para os portos, para os aeroportos, para os nós logísticos, né?
Então, sei lá, pega a região do Triângulo Mineiro, que é um nó logístico dos mais importantes no Brasil, né? Tudo que vem do sul, sudeste, para ir para o nordeste, para o centro-oeste, para o norte, tudo tem que passar ali pelo Triângulo Mineiro. É um dos lugares que primeiro vira PCC, né? E com muita ênfase. Depois vamos ver os portos, depois vamos ver os aeroportos, tudo vai virando PCC, porque é essa estrutura, né, que permite que a organização cresça, né, tão rapidamente, de modo tão elaborado. Então, totalmente de acordo de novo, é assim mesmo que eu penso, é assim que o livro se estruturou, e eu acho que a forma como você coloca permite que a gente olhe isso de um jeito até mais sintético do que está ali no livro quando essas coisas estavam sendo elaboradas na cabeça, né? Gabriel, você tocou um pouco nisso, sobre chefia sem mando. Tem um ponto ali que você fala brevemente no livro, e eu queria te perguntar se você pensou um pouco mais sobre isso, se isso apareceu de outras formas durante a etnografia, que é a questão da masculinidade, porque você faz até um paralelo à masculinidade, os pastores, os policiais e os membros do PCC e tudo, e aí eu queria ouvir você um pouco mais sobre esses ritos de construção e afirmação da masculinidade ali, e também sobre o avesso, né? Aquilo que não é masculino, como é que aparece dentro dessa dinâmica, se aparece, né? Porque me parece um universo bem masculino e masculinizado, né? E aí eu fiquei um pouco com essa dúvida. Me parece que está ligado à questão da autoridade também, né? Eu não sei em que medida está. Esse é um super tema também. Claro que a masculinidade, né? Eu acho que tem uma masculinidade que emerge contra a outra, né? Na construção da hegemonia do PCC. A masculinidade de uma figura como Marcola, por exemplo, ela é baseada na capacidade que o cara tem de se conter, de conter as suas palavras e os seus impulsos, de evitar qualquer ato irrefletido, de evitar toda forma de demonstrar-se como, de mostrar aos outros que o seu poder emana da sua violência, e pelo contrário, né, produzir a ideia de que é alguém que lê muito, alguém que estuda muito, alguém que pensa muito, alguém que nunca fala uma palavra fora de lugar, alguém que tem sempre algo a dizer que os outros não pensaram, né? Ou seja, basicamente opor, né, a visão do selvagem armado à visão do intelectual. Ambos muito poderosos, claro, né? E o que eu não estou dizendo é que essa imagem do intelectual, ela dispensa a imagem daquele que tem disposição, né? Daquele que tem coragem, daquele que, se precisar, vai usar da violência e vai matar. Ao contrário, mas que essa violência vai ser inteiramente controlada, né? Regulada pela racionalidade, como o Marx falou antes, racionalidade que, por sua vez, está controlada pela moralidade. É uma violência justa, é uma violência legítima, porque agindo pelo certo, né? Então, veja, eu acho que tem uma masculinidade que se opõe à outra aí, né? Vamos pensar duas imagens, a imagem do menino sem camisa, de chinelo com um fuzil, pronto para a guerra, né? Oposta à imagem daquele que conversa com parlamentares sobre Nietzsche, né? Como foi a conversa do Marcola ali na CPI do tráfico de armas em 2006, que ficou muito conhecida depois, foi o momento que ele mais falou publicamente, né? Então, aí eu acho que tem algo para a gente pensar. Em seguida, tem muitas outras coisas para a gente pensar, né? Do ponto de vista do gênero e da sexualidade. Em primeiro lugar, essa masculinidade Marcola, ela não parece prescindir de uma hiperestigmatização do passivo sexual e do homossexual, né? Muito frequente no universo criminal, muito comum, e que segue muito forte no PCC até muito recentemente, quando eu acho que o conjunto das discussões sociais influi também na forma como os sujeitos passam a falar, né, da opressão, e incluir a opressão de gênero e de sexualidade no conjunto das opressões do sistema. E a começar a ouvir, né, os atores que não podiam se expressar antes. Nas cadeias, não sei como está hoje, mas até pouco tempo atrás, se uma pessoa LGBT
usa uma colher, aquela colher é considerada contaminada para todo sempre e ninguém vai poder usar aquela colher, senão aquilo é chupar o pau de alguém. Tá? Então, nesse nível. Aí, quando mais recentemente essas coisas mudam no conjunto da sociedade, me parece que mudam também no universo criminal. O discurso contra a opressão também, né, passa a fazer parte desse universo. O que se mostra, por exemplo, no fato de, alguns anos atrás, começarem a mulheres serem batizadas como irmãs do PCC, coisa que era impensável há 30 anos atrás, quando a facção foi criada, né? Então, tem uma espécie de movimento feminista interno ao PCC, isso não está muito no livro ainda, porque era muito recente, em 2018, mas dos presídios femininos nasce um clamor para que mulheres possam se batizar na facção, na medida em que elas estão na caminhada há muito tempo, elas conhecem o proceder, e como que é esse negócio de igualdade, né? Igualdade não é um princípio, então como que a gente vai pensar igualdade se tem mulher que está na correria há muito tempo, né, fortalecendo o comando há tanto tempo nos presídios, ela não tem direito de ser irmã? Como que é esse negócio de igualdade? Tem uma conversa interna, então, não, é isso mesmo, então tá certo, as mulheres estão certas, né? Vamos começar a batizar a irmã. Como que a gente vai fazer isso? E se uma mulher vai ser cobrada, né, por ter vacilado, por ter feito algum erro, é um homem que vai cobrar ou uma mulher que vai cobrar? Né? Como que vai ser? Tem toda uma discussão interna, né, baseada no que está sendo discutido de forma mais geral na sociedade brasileira, e as coisas vão mudando internamente, né, vão mudando dentro do partido, né, dentro do PCC, a partir de disputas, né, de poder internas ali, de lógicas, né, que incluem, claro, as lógicas de gênero e sexualidade, que são sempre estruturantes. Então, me parece que tem muita mudança nessa área, que tem muita coisa acontecendo. Você pegar, por exemplo, grupos correlatos, né, da mesma geração e que estiveram muito próximos, como os rappers, né, o Marcos vai trazer isso, também, né, no rap você tem um tipo de discurso de gênero nos anos 90, esse discurso se mantém nos anos 2000, chega uma hora que não dá mais e muda. Você falar com o Mano Brown, ele até os anos 2000, ele fala, não, eu sou machista, fazer o quê, é o meu mundo. Depois ele vai falar, não é para ser, tal. Depois vai falar, não, eu acho que não tem nada a ver, tá aqui a Semaia Oliveira fazendo esse negócio comigo, tal. Né? Então é diferente, né? Vai mudando. E eu acho que tem que mudar e é algo que se reflete internamente, né? Agora, não é um tema ao qual eu consegui me dedicar muito, embora eu ache um tema fantástico, né? Eu acho um tema importantíssimo. Além da questão, vamos dizer assim, do processo de hegemonização do PCC no contexto de São Paulo, o livro também trata da expansão nacional e internacional, né? Ele começa já com um atentado associado a um processo de expansão internacional, aquele da fronteira com o Paraguai. Essa expansão ela estava se dando de maneira silenciosa, né? Então, o PCC atuava menos com o objetivo da monopolização das atividades econômicas e do controle desses mercados ilegais de droga, né? E mais com uma proposta de regulação indireta, né? Sem a pretensão, a princípio, do monopólio. Então, estava acontecendo essa expansão silenciosa e também ela tinha um fator fundamental que era a aliança com o Comando Vermelho, a principal facção do Rio de Janeiro. Só que ocorreu a cisão lá em 2016, quer dizer, foram 23 anos de parceria, né? Em 2016 ocorre a cisão. Quando ocorre a cisão, isso gera uma espiral de violência. E aí a face guerreira aparece, né, do PCC de forma mais enfática. Então, é uma espiral de violência sem precedentes, né, de nível nacional. Então, a gente viu isso, acompanhou os massacres nos presídios do estado do Amazonas, de Roraima, no Ceará, em Minas Gerais, né? Quer dizer, a guerra se estende para as ruas. Não há mais um decréscimo, mas ao contrário, um aumento do nível de homicídio, sobretudo, você enfatiza isso, coloca bem isso no livro, sobretudo no Ceará, né? No estado do Ceará. Então, essa espiral de violência se dá a partir da cisão do PCC com o Comando Vermelho, né? E gera essa espiral, gera esse aumento de homicídios, sobretudo no estado do Norte e do Nordeste, e sobretudo em torno e que, como eu posso dizer, explicita essa face guerreira do PCC, que já estava presente, claro, em alguns momentos, porque também o livro trata
e você mostra isso bem, de algumas ações mais propriamente da ordem militar, vamos dizer assim, do grupo. Por exemplo, a mega rebelião de 2001, as revoltas de 2006, né, que vão aparecer nesse momento com mais ênfase, entre outros aspectos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão da expansão nacional e internacional, desse processo de cisão do PCC com o Comando Vermelho e dessa espiral de violência que apareceu a partir daí, e que é distinta do que aconteceu até agora, pelo menos, no estado de São Paulo. Super legal, Marcos, porque aí nesse momento eu estou justamente começando a pensar nesse processo de expansão do PCC, que vira um tema muito importante do meu trabalho nos anos seguintes, né, de 2018, que o livro é lançado para cá. A gente lançou esse ano um dossiê na Novos Estudos do SEBRAP, especificamente sobre o tema da expansão, né, com um grupo de colegas da UFAL, de Alagoas, coordenado pelo Fernando Rodrigues, parceiraço. A gente trabalhou junto nessa lógica, né? Como se deu essa expansão, né? Como ela se fez a partir do ponto de vista de Alagoas, do Maranhão, de Porto Alegre, de outros estados também. A gente estudou o Triângulo Mineiro mais detidamente, o trabalho da Thalia Marques, né? Estudou o Luiz Eduardo Silva trabalhando no Maranhão, junto com o Simão Rara, a Thalia lá a Marcele Cipriani lá no Sul. A gente foi pensando o que era o PCC em cada um desses lugares, fazendo comparação, né? Lançamos esse dossiê e lançamos um artigo também que saiu na Dilemas, pensando justamente a eclosão de violência, né? Nessa época, como acho que, se eu não me engano agora, 19 estados dos 27 brasileiros têm pico de homicídio em 2017, depois começa a cair, começa a se acomodar, né? O conflito faccional que eclode ali, que, né, aumenta e que eclode em 2016 com a ruptura CV-PCC, né? Esse é um super tema para nós, que a gente tem elaborado mais recentemente, e depois, né, quando eu mudo para a França, moro na França hoje, né, já estou há um ano aqui, vendo da Europa, né, a perspectiva de aliança do PCC com diferentes grupos criminais europeus e não europeus também, do Oriente Médio, da Ásia, que a gente consegue ver daqui, da África, né? Então, estou também publicando a respeito dos impactos, né, do modo PCC pensar a cadeia de valor internacional, sobretudo no caso da cocaína, né, que vira a grande commodity de exportação criminal do Brasil. Então, esses são temas que para mim, eles aparecem muito fortemente nessa época que eu estava escrevendo o livro, mas que eu não tinha tantos elementos quanto eu tenho hoje para discutir, né? Então, a gente veio trabalhando esses temas, né? E aí que entra essa ideia de pensar as cadeias de valor, né? Como foi estratégica a expansão, tanto do crime, né? Do CV e do PCC associados até 2016, nos pontos nevrálgicos, né? De distribuição das mercadorias ilegais, de logística, de trânsito, né? Os checkpoints e tal. E como depois isso muda, né, a forma toda dessas mercadorias circularem no mundo. Então, você pega, assim, tem gráficos muito incríveis, né, o PCC ganha o Porto de Santos lá para 2014, 15, né, esse processo de construção da hegemonia do PCC na exportação de cocaína em Santos. Aqui na Europa, as apreensões de cocaína aumentam muito a partir dessa data. O gráfico é assim... mas a apreensão é atividade policial, não quer dizer que o mercado aumentou, né? Sim, verdade, mas é um indicador, né? Porque daí aumenta a pureza da droga, aumenta a quantidade de navios dos quais se apreende, que estão vindo do Brasil. O Brasil passa a ser a principal origem da droga que é apreendida em diferentes portos europeus. Então, tem uma série de indícios, né, de que a gente está falando de uma mudança na cadeia de valor no Brasil, de diversos portos, aeroportos, e uma mudança do que está acontecendo aqui na Europa, né, com relação a esses mercados ilegais, e que isso teria a ver com a expansão do PCC. Ao mesmo tempo que a gente está estudando os homicídios, e esse artigo que foi feito coletivamente, né, com esses colegas que eu citei, e outros, que o Nido Farias e outras pessoas, a gente está discutindo como, né, existem padrões de violência
ligados ao conflito faccional em cada um dos lugares onde o PCC chega, mas que, onde ele se instala e consegue hegemonia, a gente vai ver sempre uma queda forte, né, de homicídios no momento posterior à construção da hegemonia. Então, tudo isso, esses pontos que o Marcos falou, eu diria que são a agenda de pesquisa nossa atual. A gente vê essas coisas de forma muito coerente com o que a gente via em 2018, ou seja, não tem uma ruptura no modo de pensar, mas a gente tem muito mais elementos para ver que é isso mesmo que estava acontecendo, e que isso tem uma potência, né, para pensar as consequências políticas disso, né, no Brasil e tudo mais, né, uma organização que tenha tanta capacidade econômica e violenta, né, de modo articulado no território nacional, a capacidade que tem para se expandir por outros mercados, né, começa a ver PCC na Amazônia, ouro, madeira, pedra preciosa, dólar, lavagem de dinheiro, todo tipo de outros mercados de lavagem, né. Antes as pessoas estavam falando de lavagem de dinheiro é lava-jato, revenda de carro na Avenida Anhaya Mello, né? Era nessa escala que a gente estava falando de lavagem de dinheiro do PCC, e quando eu estava mergulhado na favela lá em 2000 de 2005 até 2015. E agora a gente está falando de lavagem de dinheiro com mega hotéis, com mega jogadores de futebol, com mega peças de arte, com paraíso fiscal, a gente está falando de outra escala, né? Doleiro, mesmo doleiro que foi preso aqui, trabalhando para um grupo político, agora é ligado ao PCC, a mesma organização que fez a defesa, a mesma organização de advogados que fez a defesa, o mesmo escritório que fez a defesa de um cara que o STF soltou, o mega empresário, agora trabalhando para os caras do crime, mudou de escala, né? E aí a gente, nessa expansão, a gente começa a pensar a violência como parte dessa regulação de mercados, na mesma lógica anterior, né? Na conquista ela é necessária e depois que conquistado aquele ponto, há um refluxo importante do uso da violência na medida em que você tem mais consenso, né, construído no mercado. Me parece que a gente está se aproximando mais de uma teoria sociológica também, que permita pensar a violência como uma categoria da política, né, da esfera dos estudos políticos. Violência como categoria sociológica mesmo, né? Inclusive homicídios pensados nessa maneira. Homicídios pensados como um uso de violência, né, de um grupo, de um regime de poder para construir a sua hegemonia, né? E não como bang bang, né? E não como algo sem... Lá em 2012 eu tenho um artigo que diz, olha, todo mundo fala que é um bang bang nas periferias, eu ouço isso aqui e ali, não é nada disso, né? A gente tem uma violência extremamente regrada a partir da ascensão do PCC, né? Tem debate, sabe-se muito bem quem pode matar, quem não pode matar, se deve ou não deve, milhares de discussões, e aí o homicídio. Muitas ameaças, o homicídio não acontece banalmente por motivos fúteis, né? Ele acontece de forma muito estratégica. A polícia também mata de forma estratégica, etc. E agora, cada vez mais, isso está mais claro, né? Inclusive, agora filma-se, né? Tem o salve, então vamos filmar que a gente matou o cara certo, do jeito certo, etc., para poder prestar contas, né? Tem uma accountability aí do uso da violência interna à organização, às organizações criminais. Então, tem muita coisa para a gente ainda aprender desse universo, mas eu acho que a gente está num caminho que as coisas têm se mostrado coerentes. Então, além desse tema, um outro que eu acho que se destaca, sabe, Gabriel, no livro, é o trabalho que você faz de uma espécie de gênese da formação das classes populares em São Paulo, né? E aí se inicia na segunda parte do livro, né? É uma gênese da formação das classes populares, primeiro filhos de imigrantes estrangeiros europeus, e aí a figura do Adoniran aparece ali com ênfase, a canção Saudosa Maloca, né? Uma canção muito importante para se entender um ethos, vamos dizer assim, desses filhos pobres, brancos pobres, filhos de imigrantes europeus. Depois você tem os migrantes nordestinos, né? Posteriormente, que ainda são a maioria, né? Eu sou filho de imigrante nordestino, de paraibano, e que são também brancos pobres, mas também pardos e negros, né? Você vai fazendo essa gênese da formação das classes populares, que passa pela canção popular, eu citei o Adoniran,
em algum momento o Luiz Gonzaga aparece ali, em torno dos migrantes nordestinos, também uma análise de canções do Jorge Ben, para entender uma dinâmica de conflito ali de tentativas de construção de formas de pacificação e regulação da violência na periferia, no caso do Jorge Ben do Rio, mas que dá para ser transposta também para São Paulo, através da figura ali do anjo e da figura do justiceiro, dos pés de pato, como se dizia lá em São Paulo tempos atrás. Então, e depois, é claro, a canção do Racionais, que atravessa todo o livro, e às vezes aparece de forma meio cifrada também. Quem conhece a canção lembra, olha, essa aqui é um trecho do Fim de Semana no Parque, aqui era um trecho da Fórmula Mágica da Paz, ó. Aqui é o Vida Louca 1, quer dizer, dá para ir capturando assim, as menções das canções durante a leitura do texto. Mas, enfim, há essa gênese das classes populares, e há também uma discussão sobre a modernização brasileira, né? Uma modernização falhada, conservadora, que ainda não permitiu para um segmento enorme da sociedade uma integração concreta, uma integração concreta nos mercados legais, né? Do trabalho com carteira assinada, da escola, com sorte da universidade, né? Dos vínculos também com outras formas de socialização, como os que se dão na igreja. Enfim, existe também no livro uma discussão sobre a questão da modernização da sociedade brasileira e dessa modernização conservadora, e é um traço significativo para se pensar também o fato desse grupo criminoso, dessa comunidade moral do PCC ser tão bem sucedido, e mais especificamente em São Paulo. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da gênese das classes populares, que eu acho que é um estudo histórico importante, a problemática da modernização da sociedade brasileira, e a conversa disso tudo com o repertório de canção popular. Falei a Dona Irã, Luiz Gonzaga, Jorge Ben, com ênfase, com discussão das letras das canções e tudo mais, e, claro, Racionais MCs, que atravessa todo o livro. Ficou confuso, mas eu acho que é isso. Não, ficou super claro, pelo menos para mim. Cara, isso vem muito dos meus estudantes, assim. Eu acredito muito na sala de aula, eu acredito na proposta original das universidades, né, de associar ensino, pesquisa e extensão. Eu tive, nos 12 anos que eu fiquei como professor no Departamento de Sociologia, lá na Federal de São Carlos, nesses 12 anos eu dei o curso de Sociologia Urbana. E o curso de Sociologia Urbana era basicamente um curso para compreender a urbanização brasileira a partir exatamente desses dois eixos que você coloca, né? Cravar uma perspectiva no mundo popular e ver a urbanização a partir das transformações no mundo popular e não a partir das grandes linhas urbanísticas, né? A contrapelo da ideia de um crescimento desordenado das nossas cidades, de uma narrativa pela ausência, né? Não teve ordem na construção das nossas cidades. Então, eu sempre vi muita ordem na construção das nossas cidades, irregularidades sociológicas muito evidentes, a ponto de todas elas crescerem com expansão de periferia pobre, né? Praticamente sem exceção. Então, é lógico que há algum fenômeno recorrente dessa natureza, ele tem uma ordem. Não é a ordem do planejador urbano, inspirado pelo planejamento das cidades compactas europeias, mas é uma ordem específica e é uma ordem que a literatura tratou muito bem. A literatura justamente que trata de modernização, né? Lúcio Kovarik e dali para frente, Eunice Durkheim, A Caminho da Cidade, etc. Então, a espoliação urbana, São Paulo, crescimento e pobreza, retomar a literatura dos anos 70, Lúcio Kovarik dizia assim, a lógica da desordem, né? Não é que é desordenadamente, é ordenadamente para, né, o capital imobiliário, para a concentração de renda, para produzir-se, né, conexão entre elites políticas e econômicas, para instrumentalizar o Estado para favorecer a acumulação privada, para produzir uma terceira exploração do trabalhador, né, além da produção e da reprodução, a construção da cidade. Bom, tudo isso estava lá já, né? Só que aconteceram as ações afirmativas e os meus estudantes passaram a vida à periferia, a grande maioria, né? E as narrativas dos estudantes davam carne, né? Produziam agência
nesses grandes processos, né, de sociológicos de modernização, de urbanização, de industrialização, de crescimento urbano. E as narrativas dos estudantes vinham com música, e vinham com Racionais, principalmente. Né? Racionais leu esse processo na geração de frustração do migrante. E aí começou, daí eu tinha estudantes de periferia brancos, tinha estudante pardo, tinha estudante preto, e as referências que eles traziam eram diferentes, tipo, quando eu ia para trás. Mas o que seus pais ouviam? Qual que é a música que faz a cabeça dos seus pais, né, dos seus avós? E isso a gente foi fazendo uma série de exercícios em sala de aula, e essas músicas vieram vindo. E eram músicas incríveis, né, que tinham uma capacidade de contar essa história, muitas vezes, que não estava marcada na literatura ainda, ou que muitas vezes aparecia antes do que aparecia na literatura. Então, Racionais vai falar do PCC na virada para os anos 2000, né? O álbum de 97 já traz muito PCC, e a literatura vai falar em 2006, né? Racionais vai falar da Fórmula Mágica da Paz em 97, e a gente vai começar a falar disso na universidade a partir de 2008, né? Que é a minha tese, ou outros trabalhos que saíram mais ou menos nessa época, né? Então, tem coisas que são muito relevantes ali. E aí e a figura do anjo, tem o oitavo anjo do Dexter, que até o Marcos comentou na nossa conversa, estudantes que me apresentaram, né? E que daí eu vou parar no anjo do Jorge Ben, e aí vamos estudar junto em sala de aula essas canções, e vamos fazer uma cronologia da aparição dessas canções. Então, a cada ano, o curso de Sociologia se tornava mais um curso sobre esses temas a partir das canções. Então, isso. Então, fomos nesse processo, né? E eu, nesse curso, aprendi muito. Acho um jeito de olhar para a cidade a partir do cancioneiro, né? Do nosso mundo da canção popular, extremamente rico. Claro que eu não sou o primeiro a fazer isso, tem toda uma literatura que faz isso, né, que pensa as canções como material, né, como perspectiva a partir da qual a gente vai olhar para os fenômenos sociais. No meu caso, a gente tentou produzir mesmo, né, um exercício, digamos, meta-etnográfico, que é basicamente, na etnografia a gente diz o seguinte, né, o conjunto de pressupostos do ator, do nosso interlocutor em campo, o conjunto de pressupostos que rege, né, o seu jeito de olhar para o mundo e o seu jeito de agir, a gente vai chamá-lo de teoria nativa, né? E o nosso conjunto de olhar para o mundo, seja construído nas nossas práticas, seja conjunto construído no nosso trabalho acadêmico, a gente também vai chamar de teoria, né? A gente constrói artificialmente uma equalização epistemológica desses conjuntos de pressupostos que têm natureza muito distinta e que têm conteúdos muito distintos. Né? Essa é uma proposta radical da etnografia, né? Que eu acho que o Lucas usa o termo perfeito, né? É a proposta da antropologia simétrica, né? Ele fala dessa simetria, né? A gente, em sala de aula, discutindo, falou, e se a gente fizesse isso também, né, uma leitura etnográfica simétrica do mundo da canção? E se a gente não lesse o Racionais como uma crônica da periferia, mas lesse o Racionais como, né, um intelectual, um conjunto de pessoas que produzem uma análise amparada por um conjunto de pressupostos, os quais a gente vai tentar desenhar, e esse conjunto de pressupostos a gente vai chamar de teoria, esse conjunto de categorias analíticas que ele usa nós vamos chamar de análise, e o material que ele tem como exemplo a gente vai chamar de universo empírico, e a gente vai pensar o quanto a análise do Brown coaduna com a análise nossa, e assim por diante, né? Então, esse processo de uma simetrização que traz, portanto, o artista à condição de intelectual, a gente tentou fazer com a Dona Irã, a gente tentou fazer com o Luiz Gonzaga, a gente tentou fazer com o Jorge Ben, tentou fazer com o Tim Maia, com alguns outros expoentes da música popular, né? E funciona incrivelmente, né? De novo, né? Levar a sério o que está sendo dito, né? E olhar fundo para o que está sendo independente do Brown ou do Jorge Ben concordarem, entendeu? Não se trata disso, a obra dele está ali e a gente está partindo para analisar o que está ali, né? E eu sou apaixonado por isso,
e sendo um livro, né, voltado para um universo de leitores mais amplo do que o universo acadêmico, falei, vou incluir isso, que é um debate tão rico que a gente fez e que eu queria render contas um pouco, e que se deve muito à sala de aula, né? Se deve muitíssimo à sala de aula. Eu só escrevi um texto sobre isso, ou dois, mas no livro eu quis pôr porque me parecia que dialogava bem com essa possibilidade, né? Sem falar, né? Sem explicitar esse quadro analítico, né? Sem explicitar essa intenção de etnografar a canção, né? Ou de levar a sério o conjunto de pressupostos do autor da canção como sendo epistemologicamente tão válidos quanto os pressupostos teóricos de uma análise sociológica, né? E aprender com elas e tal. Mas o que eu acho que eu digo é que a gente não está querendo explicar as músicas, mas que a gente está querendo aprender das músicas, né? E eu acho que é isso, que aprender sociologicamente a partir das canções. Acho que é nisso que estamos, né, o conjunto de estudantes que trabalharam comigo nessa direção. Penso no Giordano Bertelli, nós produzimos um livro, né, que foi nessa direção, que o Giordano organizou muito mais do que eu, chamado Periferias, Estética e Política. São pessoas que a gente pensou junto essas coisas no grupo de pesquisa durante anos e que, de certa forma, se manifestam no livro, né. Aí tem um pensar muito coletivo. Eu queria puxar aqui um tema não necessariamente diz respeito às canções, mas me lembrou por causa do ponto quando você traz a música do Adoniran e fala sobre a questão dos imigrantes, né, essa formação da classe popular, como o Marcos colocou. Tem um ponto no livro que você fala sobre um porteiro que vendia maconha para os jovens do prédio em que ele trabalhava. E você vai começando a falar dessa espécie de alcance desses mercados ilegais, né? Porque quando a gente fala, né, mercado ilegal, o varejo de droga, a gente imagina, enfim, ou a pessoa vendendo droga na boca, né, no morro, na favela, ou você imagina, no caso de pessoas um pouco mais de poder aquisitivo, compram de um intermediário, de uma outra pessoa, enfim. Inclusive tem um nome diferente, que em moda típica brasileira é um nome anglófono, né, que fala que é o dealer, não é o traficante, né, o jovem compra com seu dealer, né, ele não compra com o traficante. E tem essa figura do porteiro e essa descrição que você faz sobre essa cadeia, né, de valor, né, que é uma cadeia de valor, né, que o familiar dele, o agregado dele, compra na fronteira por X, e aí vende por X mais um aqui, e ele vende por X mais dois para os jovens e tudo mais, e guarda um pouco para ele usar, e ele é um trabalhador, né? E aí acho que é legal que nessa imagem você, no início da nossa conversa, você falou sobre a figura do ladrão que não é só ladrão, que ele, enfim, vive a vida dele, e nesse caso também o cara que é um cidadão trabalhador, que não é só um cidadão trabalhador, ele também é um traficante, né? Se a gente for colocar em termos frios, ele está vendendo drogas, né? Ele está participando do varejo ilegal de entorpecentes. E aí isso me lembrou uma outra referência, não musical, mas literária, na verdade, a leitura do Antônio Cândido sobre o Memórias de um Sargento de Milícia, que ele fala da dialética entre a ordem e a desordem como algo fundamental na sociedade brasileira. Né? O ponto, né, que para se reter disso é essas fronteiras bem porosas entre legalidade, ilegalidade, ordem e desordem. E aí parece que são dois mundos que se sobrepõem, né? É um mundo, né, dessa porosidade, dessa ambiguidade, e uma política pública de encarceramento e de encarceramento em massa que quer dizer para nós, cidadãos de bem, que o mundo não é assim. O mundo não é... A diferença entre o certo e o errado está muito bem marcada, né? Pela sua etnografia ali, pela narrativa, isso vai sendo embaralhado, né? Esse tema dos mercados ilegais e das cadeias de valor passou a ser nosso tema fundamental de estudo, e as cadeias de valor passaram a ser uma unidade analítica para a gente, especialmente porque elas permitem que a gente veja conexão onde as pessoas costumam ver desconexão. Por exemplo, as pessoas costumam pensar que o cara que vai preso, ele se isola da sociedade. E se a gente pensa trajetória,
né? Se pensa as continuidades e não as descontinuidades, o cara que vai preso, ele continua a viver dentro da cadeia, continua a estar lidando com crime, continua a estar lidando com facção, depois ele sai da cadeia. Então, quando a gente segue uma trajetória, né, de uma pessoa, de um objeto, a gente segue essa cadeia, né, de deslocamentos no espaço e no tempo, como eu fiz ali com o caso do porteiro, né? Ó, aqui que pego um personagem, mas esse personagem ele está seguindo uma cadeia de valor, né? Então, ó, ele está distribuindo no varejo para os meninos aqui a tanto, mas ele está conseguindo no atacado lá no Paraguai, ele tem uma rede social que está fazendo parte desse movimento, tem preço, essas coisas, né? É importante a gente saber os preços, como ela funciona, etc., qual é a lógica, né? Econômica, qual é a lógica também simbólica do que está acontecendo. Esse foi digamos, esse porteiro eu conheci, né, pessoalmente, evidentemente, né, convivi ali com ele durante um tempo, e fui entendendo, né, como muitas outras pessoas, eu vivi muito essa ambiguidade, né, dos mundos legais e ilegais na minha própria experiência pessoal, né, e como etnógrafo eu fui anotando essas coisas, então tem trabalho de pesquisa, né, mas ao mesmo tempo tem uma escolha analítica, né, ó, nós vamos trabalhar com esse tema das cadeias de valor, nós vamos pensar justamente essas intermediações, né, essas interfaces entre o que é considerado legal e o ilegal. E a gente vai também tentar, como você nota, né, tentar entender o que produz essas coisas na representação geral, dominante, como sendo apartadas. Porque na pesquisa a gente vê o menino que trabalha no metrô e no crime, né, a gente vê o porteiro que é trabalhador e traficante, mas visto de fora, na grande representação social, ou ele é uma coisa ou ele é outra, né? Se esse porteiro é preso, na verdade ele não era trabalhador, na verdade ele era só um bandido. E o que a gente está falando, não, pragmaticamente ele era trabalhador e bandido, né? E zero violento, e nenhuma violência envolvida, né? Bastante racional e, nesse caso especificamente, não vinculado à facção, porque também tinha uma intenção ali de mostrar que não tem monopólio econômico, né? Do PCC, que tem de fato uma regulação econômica importante das cadeias de valor. Então, a etnografia é fantástica para isso, né? Para mostrar essas coisas como elas estão associadas, né? Que bom ter a sua leitura. Essa leitura que vocês estão tendo aqui, eu acho que com certeza é o debate mais qualificado que eu já tive sobre o meu livro, assim, eu fico muito honrado. Bom, que bom, Gabriel, fico feliz, porque a nossa proposta é essa mesmo, sabe? Ler os livros com olho de lince, né? Atento a olhar de lince, a todas as dimensões possíveis e trazer para o debate aqui do evento, né? Meus últimos 2 comentários, pronto, levando em conta o tempo, né? Primeiro é um ponto, para mim também outro ponto muito interessante do livro é a diferença entre a pessoa que tem um vínculo orgânico com o grupo, com o PCC, portanto que é batizado e se filia propriamente, e aqueles que se adaptam ao ritmo do PCC, como você diz muito bem. Tem os que se adaptam ao ritmo do PCC, que não são afiliados necessariamente, não são batizados, não tem um vínculo orgânico nesse sentido, mas se adaptam ao ritmo, tanto no presídio quanto nas ruas. Isso dá uma força de hegemonização ainda maior, né, para o grupo. Esse é o ponto. O outro ponto que eu acho que é destacável do livro, e esse esforço que você faz, por exemplo, de mostrar sempre, e isso é explicitado em alguns momentos, a pluralidade de pontos de vista sobre o tema. Então, por exemplo, já no primeiro momento do livro aparecem tipos sociais que podem ver, sob perspectivas distintas, o que seria o significado da prática criminosa. Então, você mostra ali, o policial militar tem uma perspectiva, o agente da Polícia Federal outra, o morador de favela outra, o sujeito que faz parte da elite outra, a polícia civil, o advogado criminalista, o agente prisional, o jornalista, o pesquisador acadêmico, o integrante de facções rivais, o juiz de uma vara. Então, vão aparecendo tipos sociais os mais variados que podem ter perspectivas distintas sobre o que é o PCC. No livro todo tem esse esforço para apresentar sempre uma pluralidade de pontos de vista possíveis. Isso enriquece muito a leitura e a análise. Enriquece a análise e enriquece a leitura. Então, acho que são meus 2 últimos comentários. O primeiro é
fato de que não a hegemonia do grupo não se dá necessariamente através da filiação, do vínculo orgânico com o grupo, né? As pessoas também podem se adaptar ao ritmo do PCC, vamos dizer assim, como você diz lá no texto. E o segundo ponto é essa coisa da importância da explicitação da pluralidade de pontos de vistas sobre o que seria o PCC e dos tipos sociais variados que vão aparecendo no decorrer da escrita do texto do livro, é isso. Só para complementar, aproveitando esse ponto aberto pelo Marco, eu ia te perguntar sobre a questão do contato com políticos, né, que não é um ponto que é um ponto que você menciona no livro, mas eu fiquei realmente curioso para pensar que tipo de contato é esse, né? Porque eu entendo como pode acontecer um contato com um policial, seja violento, ou seja, enfim, por alguma negociação, enfim, os advogados, a função me parece bem clara e tal, mas com os políticos, né? E políticos eu diria em vários níveis, porque eu imagino que, bom, uma pessoa, um prefeito de São Paulo, ele não vai declarar que, enfim, ele certamente vai ver o PCC como um grande vilão no termos de segurança pública, né? Mas e políticos locais, enfim, vereadores, pessoas que trabalham talvez mais próximos às comunidades, como é que é essa relação com esses políticos, como é que isso se configura? Fiquei muito, muito curioso pensando sobre isso. Eu vou começar pelo das perspectivas múltiplas, né, sobre o PCC. Eu acho que essa é primeiro que é uma realidade, né? A organização é tão descentralizada do ponto de vista da vida cotidiana de quem está próximo dela, e é tão possível que os conflitos sejam mediados no plano local, de que as decisões econômicas sejam feitas no plano local autonomamente, e ao mesmo tempo ela por ter, né, o sistema de sintonias bem estruturado e com uma coordenação muito forte, é possível também que todo mundo se sinta como fazendo parte do PCC ou tendo esse mesmo certo como referência, né, esse certo da vida do crime como referência. Não há como pensar o PCC sem essa multiplicidade, e é uma grande falha, né, das políticas de segurança achar que não é múltiplo, achar que é tudo mandado pelo Marcola, achar que tem sempre uma liderança por trás mandando em tudo, achar que tem sempre um caixa único, que você vai derrubar uma pessoa, você vai acabar com o tráfico de cocaína, porque ele é enorme, né, e a gente o tempo inteiro dizendo que não. Então, sociologicamente, eu fiz questão disso, né, de mostrar essa multiplicidade, de posicionar a minha análise como uma específica, né, por isso que o livro chama Uma História do PCC, né, eu podia fazer o livro chamado PCC, Irmãos, a História do PCC, mas eu falei, não, vamos chamar de Uma História do PCC, porque é disso que se trata, né, de situar uma perspectiva e de contar uma história, porque as outras também vão ser válidas, né? As outras que são contadas desde outros pontos de vista também são válidas, né, do ponto de vista pragmático. Então, é disso mesmo, e eu acho que é daí que vem a força política da facção, né? Se você pegar, por exemplo, um movimento político, né? Vamos pegar, sei lá, o bolsonarismo. Ele vai ter um cara que vai pensar o bolsonarismo a partir da alt-right americana, um cara que vai pensar o bolsonarismo a partir da polícia, um cara, né, e do militarismo, um cara vai pensar a partir, sei lá, o Piero Lerner vai pensar a partir dos militares e da lógica de guerra híbrida, o outro vai pensar o bolsonarismo a partir da família Bolsonaro, o outro vai pensar a partir das redes sociais, o outro vai pensar a partir das milícias cariocas. Todos eles estão certos, né? Essas perspectivas todas são válidas para pensar o bolsonarismo, e o bolsonarismo como movimento político bem-sucedido no passado, né? Esperamos. Claro que a extrema-direita segue ativíssima, né? Espero que não o bolsonarismo em si, mas é um movimento que, se a gente olhar sociologicamente, ele vai também ter essas diferentes faces e essas diferentes formas que a gente pode olhar para ele, né? E é daí que vem a sua força, né? Porque enquanto está se olhando para uma, as outras faces estão agindo, né? Então, enquanto a gente estava preocupado com, sei lá, com a Damares, o Ricardo Salles estava ali passando a boiada, né? E é esse tipo de coisa que eu vejo no PCC também, né? Enquanto estão falando, o PCC com ouro na Amazônia, os gravatas estão lá discutindo coisa no nível mais alto da advocacia.
né? E enquanto está falando do PCC na fronteira com o Paraguai, ganharam o Porto de Fortaleza. Você entende? Tem essas múltiplas frentes agindo ao mesmo tempo, né? Na Europa, na África, enquanto estão falando, esse cara é líder, não sei o quê, o cara vai preso lá no Moçambique, né? E quem está pensando o PCC em Moçambique, até hoje não tem ninguém pensando nisso, ninguém entende porque ele foi preso em Moçambique. E você entende? E ninguém sabe o que está acontecendo no Líbano, ligado ao tráfico de cocaína do PCC. Então, eu acho que essa multiplicidade ela é uma das grandes forças políticas da organização, né? Sobre o vínculo orgânico, outra coisa que muito dificilmente o debate público dá conta, né? E veja que daí a categoria que o Marcos usou, né, que eu gosto muito também, de comunidade moral, dá conta, né? Então, o cara não quis ser batizado no PCC, por 1000 razões, mas o cara tá na mesma comunidade moral, o cara é proceder puro, o cara é parceiro, o cara tá junto com nós, por que eu vou agir diferentemente com ele do que com o outro? Dentro dessa comunidade moral é assim que se pensa. Por que eu não vou fazer negócio com um cara porque ele não é batizado? Não. Cara, se for uma pessoa com quem eu possa confiar, né, em quem eu possa confiar, por que não? Né? Isso também dá muita força, isso é típico dessa organização como sociedade secreta, né? Porque, ao mesmo tempo, eu vou diferenciar quem é meu irmão na sociedade a partir dos nossos rituais internos, mas eu também não vou desconsiderar os outros, a ponto de poder convidar os outros a se tornarem, em algum momento, parte da organização também. Ou seja, a minha relação com um companheiro pode também ser o prelúdio de uma aquisição para a comunidade, né? Na época, por exemplo, que eu me aproximei mais da maçonaria para entender melhor essas formas, né, como pesquisador, conversando com amigos maçons, indo mais a fundo, fazendo algumas incursões em espaços abertos, tal, eu comecei a receber convites para virar maçom, né? Então, da minha perspectiva, era mais conhecer exploratoriamente, assim, da perspectiva de quem estava me recebendo, talvez fosse já, será que não é o caso? O seu interesse não pode representar também algo que possa servir para a comunidade, né? Em relação aos políticos, eu repito uma coisa e por aí, que é assim, eu não acho que a estratégia política do PCC seja infiltrar-se em posições estatais. Eu acho que é colocar-se em posições de mercado. E como empresários, influenciar a atividade estatal. Nesse sentido, eu sou 100% marxista, né? Eu vejo o Estado como fortemente influenciado pelo mercado, pelos grupos ligados ao controle dos mercados, né? Isso eu vejo em pesquisa também, não é só um jeito de pensar abstrato. Então, me parece que a estratégia de crescimento do poder da organização é muito mais construir pessoas muito ricas, e essas pessoas muito ricas, como quaisquer outros empresários, vão ter muita influência sobre o poder político, do que eleger vereador e coisas assim. Não digo que isso não aconteça, mas não conheço. Tá? Sei de pessoas que são políticos que têm vínculos comerciais com o PCC, né? Isso está na imprensa, isso circulou muito. Mas eu não vejo irmãos do PCC tendo como estratégia de poder entrar em cargos estatais, né? Eu vejo muito mais pessoas ligadas a mercados ilegais fazendo influência política sobre posições estatais, como outros empresários legais também fazem. Ou seja, relações capital-estado, né? Política e mercados, né? Como dizia o Charles Lindblom, que escreveu um livro belíssimo sobre isso, né? Chamado Política e Mercados. Eu acho que é assim que eu vejo. Não é um tema que eu tenho explorado muito. Então, também posso estar falando uma coisa que já mudou, que é diferente em algum lugar, dada essa multiplicidade, né? Mas não é o que eu vejo. O que eu vejo é um grupo que se expande pelos mercados e, claro, né, como grandes capitalistas de mercados ilegais vão produzir suas influências sobre o Estado, no plano local, no plano regional, no plano nacional, a depender da capacidade que eles tiverem de influência. Assim que eu vejo, Lucas. Conversa excelente, viu? Muito obrigado. E espero que a gente dê continuidade a essa conversa para além propriamente do livro, mas eu agradeço muito a sua disposição de participar, a disposição de tempo, né, e a paciência também com a gente.
Não, eu que agradeço. Isso aqui é para qualquer intelectual, né? Isso aqui é o paraíso, né? Ter pessoas com quem a gente troca em alto nível, com uma super profundidade, né? Que conhecem o assunto, que leem com respeito, que trazem temas importantes, que a gente pode desenvolver junto, levar adiante, né? Aprendo muito com a leitura de vocês. Acho que em muitos momentos talvez isso não fique claro, porque foram intervenções muito humildes no sentido político do termo, né, e intelectual do termo que os caras do crime usam muito. Agradeço demais pela elegância, pela oportunidade dessa troca. Muito Tá obrigado. ótimo. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pela sua generosidade também. E a gente se vê, para quem está nos assistindo, nos vemos nos próximos eventos. E espero também vê-lo de novo, Gabriel. Eu Abraços. também. Seguimos juntos, com certeza, à disposição. Só chamar que é nós. Forte abraço aí, gente. Abraço. Se Tchau, tchau. cuidem aí. Tudo de bom.